Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. A gente está aqui em mais um episódio do Backstage. Dessa vez, nossa convidada especial é a Natália Anjos. Olá! A Nath é da Voice 176 e também cuida da parte de moda do Senac FAO. Já publicou textos no Modifica e é um pouquinho sobre transformação de mindset que a gente vai falar, que é uma coisa que a Nath vem estudando e pensando muito. Mas primeiro vamos começar do começo. Nath, se apresenta. Vamos lá. Bom, sou a Natália Anjos, sou fundadora da Voice 176, que é uma agência de produção de experiências que tem como foco essa transformação do mindset, utilizando ferramentas dentro da moda, arte e audiovisual. É sempre meio complicado assim, falar tudo o que a Voice faz, porque a gente pode fazer várias coisas, mas nosso foco são ações, projetos que provoquem essa transformação mesmo de mindset. Aí, além disso, eu sou coordenadora dos cursos de moda do Senac Lapa Faustulo, que faz parte do Senac São Paulo. Sou mãe do Dani, esposa do Didi, e é isso. Você tá na educação faz um tempo já, né? Faz um tempo, desde 2013. E essa mudança de mindset a gente também poderia aplicar para a educação de moda? Sim. Putz, isso é uma coisa que a gente até tem falado muito e tem falado mais nos últimos tempos, porque trabalhar no Senac para mim é uma missão, assim, né? Porque a gente está realmente transformando ali o mindset de quem está entrando no mercado, de quem vai ser profissional daqui a um tempo, ou quem já é profissional e foi buscar algum tipo de especialização. A gente tem esses dois públicos, assim. E sim, é muito necessário, porque uma coisa que eu sempre falo para os professores como provocação, assim, se a gente está ensinando um mix de produto e quantos SKUs você tem que produzir para atingir um determinado, uma determinada receita, a nossa lógica é lá do século XIX, né? É uma lógica de produção, de massa, de linha de produção, que faz os estoques ficarem cheios como eles estão hoje. Então, a gente pensa muito isso, e apesar da gente passar os conceitos tradicionais, a gente tem levado para um outro caminho, que é a história da marca com propósito, para que você vai fazer isso, o que você vai fazer isso, por que não pensar um produto, um serviço, ao invés de uma marca que vai produzir mais um produto. Então a gente tá discutindo isso muito. A gente ainda não tem, né, respostas. Sim, prontas. E quando a gente fala de mudança de mindset, só para as pessoas entenderem, vou explicar, se eu estiver errado, você me avisa. Mas a gente precisa transcender alguns modelos mentais do passado que fazem a gente repetir ações, atitudes e formatos que não necessariamente são condizentes com o presente, nem com as necessidades futuras, mas que de certa forma meio que a gente ainda está apegado. É mais ou menos isso quando a gente fala de mudança de mindset, é quebrar essa repetição desse padrão, né? Sim, exatamente. É quebrar essa repetição do padrão mesmo. E é muito louco porque, assim, a gente, quando a gente fala de mindset, é um modelo mental. E é um modelo mesmo, assim, isso vale para tudo na vida, né? Então, enfim, a gente pode até trazer isso para a vida da mulher, por exemplo. Uhum. Então, aquela história de, quantas convenções nos foram impostas e que a gente nem percebe, sabe? Então, o modelo mental, ele é formado desse jeito, assim, a gente vai dentro de casa, na escola, então, preciso falar obrigado. É desde isso, uhum, né, até outras coisas de se vestir, de como se portar, o que você vai fazer, enfim. E aí, quando a gente fala de mindset na moda, existe esse grande imaginário, assim, e que não é só no Brasil, né? É um imaginário do mundo todo, de quem são os profissionais de moda, do que é esse mercado de moda. E quando a gente fala, isso eu até acho muito legal perguntar para as pessoas, assim, quando fala de moda, de trabalhar com moda, o que te vem à cabeça?
E aí vem a cabeça, luzes, passarela, e aí pessoas lindas dentro de um padrão. Sim, né? Campanhas de publicidade photoshopadas. Exatamente. Então, é isso. E aí, tem uma linha da neurociência que é bem recente, que é a neuroplasticidade, que descobriu que a gente pode, sim, transformar o nosso cérebro, ele pode mudar. Então, tem muita coisa que era mito e que hoje a gente já sabe que não é. Então, essa coisa do cérebro ser estático, tipo, não, ele não é estático. E também não tem idade, tá? Tipo, não, eu já tô muito velho. Pra então, aprender coisas novas ou pra mudar. Sempre fui assim, eu não vou conseguir mudar. Não, dá pra mudar sim, você pode não querer, mas dá pra mudar sim. Então tem várias coisinhas, assim. Tem a história, por exemplo, do lado direito e lado esquerdo do cérebro. Isso não existe. Tipo, não é que um lado direito é mais criativo e o outro é mais assim, racional. Não é isso, assim. A organização é diferente. Então tem várias coisas que hoje já nos mostram que você tá seguindo nesse hábito é o que você quer. Sim, Não, sabe assim? E tem essa coisa, né? Se a gente for pensar em indústria, bom, acho que a gente tem vários modelos mentais, né? E tem um modelo mental da produção dos processos, que tem que ser de um determinado jeito, que tem que ser linear, que tem que ser produzido em excesso, que está muito ligado com o nosso sistema econômico. Mas tem também essa questão do modelo mental, do glamour, de estar inserido em determinado espaço e se portar de determinada forma para ser aceito, né? No seu texto que você publicou aqui no Modifica, você fala um pouco disso, né? Essa sensação de que você tem que ser um personagem para pertencer a esse lugar da moda. E parece que por mais que a gente saiba, a gente não consegue sair do personagem. Como é que é essa história na sua experiência? O que você acha? O que você pensa disso? Putz, mas assim, é muito louco falar disso, porque eu lembro de tipo, a minha vida toda dentro da moda foi observando isso e foi querendo mostrar que poderia ser diferente, assim. Eu sempre gostei muito da área de moda, tipo, desde muito nova. E o que eu gosto muito de tecido, eu acho incrível essa composição visual que você pode fazer em um filme, com figurino, com cenário, com luz. Porque é isso, né? Assim, só para também contextualizar, quando eu falo de moda, tipo, não tô falando de roupa só, né? Tipo, a roupa é um elemento, mas é a beleza, e aí tem o comportamento. A postura. Então tem isso, assim, eu sempre gostei de tudo, de todos os elementos, mas o comportamento sempre me incomodou. Que por que as pessoas precisam ser mal educadas? Por que as pessoas precisam gritar? Por que precisa ter essa hierarquia absurda do stylist super ultra estrelado e o assistente lá correndo, sabe? Por que tem que ser assim? Então eu sempre questionei isso desde o início. E eu entrei na moda já com essa, tipo, cara, pode ser diferente, assim. Eu tive muita sorte, eu acredito também, porque eu tive experiências em empresas que foram diferentes dessa. E aí eu também comecei a observar o quanto esse comportamento também não é da maioria. Não está em todos os lugares. Exatamente. Ele está concentrado num determinado... Exatamente. Que talvez é o que você tenha chamado do Olimpo Fashion ali na sua matéria. Do Olimpo Fashion. O Olimpo Fashion. Que daí o Olimpo Fashion, pra quem não leu, mas depois vale ler, é isso, assim, né? São os estilistas, é a passarela, é a revista de moda, é a super editora que manda em tudo. Sim. Seria esse lugar. Sim. E é isso, assim. Então, a gente vê que daí esse comportamento é também o que é divulgado. Porque o que a galera vê? Tipo, as revistas, a galera que eu digo quem não trabalha com moda. As revistas, os filmes, os programas de moda. E aí tudo que vai pro público consumidor como imagem tem esse comportamento. Mas a real é que quem tá fazendo moda nem sempre é assim, né? Mas aí também uma coisa que eu comecei a observar de uns tempos pra cá, acho que de uns 5 anos pra cá, mais forte, assim, é que a galera que não tem esse comportamento saiu da moda. Ou, tipo, quer sair. Se não saiu ainda, tipo, quer sair. Porque fica estafada, porque, tipo, não aguento que eu tô aqui, tipo, trabalhando, fazendo um negócio super sério, mas eu não... Coisas que eu escuto, não aguento mais esses donos de marca, não aguento mais estilista maluco, não aguento mais esse povinho fashion.
E aí é tipo, mas peraí, né? Que povinho fashion, porque eu e você também trabalhamos com isso. Então, por que a gente não se apropria desse Olimpo? Destrói esse Olimpo. Tira isso, porque isso nem tá se sustentando mais, né? Então, eu acho que quando a gente fala de mindset da moda, é muito esse, assim. Eu tava assistindo outro dia um desenho com meu filho, que chama Irmãos Kratz. Se liga, não é brasileiro. É que isso pra mim é tipo muito emblemático, sabe? E são 2 irmãos que existem na vida real, e aí eles fizeram um desenho deles, e eles são biólogos, e eles amam os animais, e aí eles estudam os animais, tá? Então cada episódio é sobre um animal, é super legal. Mas aí tem a vilã, se liga a vilã, Donita Donata, o nome dela. Donita Donata. Sim. É o quê? Uma estilista. É uma estilista? Rica, é a vilã. Vilã, uma estilista rica. Que ela faz? Ela vive viajando aí o mundo e pegando os animais pra fazer casaco. Gente, chocada. Resumiu o Olimpo Fashion em um personagem. E lá e faz, e a teia da aranha, que então vamos pegar todas as aranhas e vamos fazer a teia da aranha que faz a seda mais não sei o quê. E tipo, mas meu Deus... Chocada, assim. E aí, como ela, isso é até uma coisa que um dia eu ainda vou escrever, assim. Tem vários outros vilõezinhos dentro de desenhos de moda. E aí você vai construindo esse imaginário também. Porque você vai vendo, tipo, os estilistas são maldosos porque eles estão matando os animais. Olha, e o comportamento dela. Ela é altiva. Sim. Ela é magra. Seca. No desenho é só um pauzinho. Super assim. Aí ela tem um assistente. Sim. Que ela trata igual lixo. E que o cara, tipo, tá em todos os lugares atrás dela. Tô correndo atrás dela. Exato, é isso, assim. E aí, é assim, né? Tipo, que vai construindo, tipo, esse imaginário, assim. Nem precisa ir muito longe. Nos Incríveis tem a estilista, que ok, ela é a Edna Moda. E aí, tipo, mas ela é um saco, gente. Ela é grossa, ela é insuportável. Ela não olha pras pessoas quando ela tá falando com as pessoas, sabe? Então, é esse comportamento que a gente foi construindo e validando. Isso, né? Exato. Eu acho que tem, assim... Você constrói, a gente construiu, validou e segue, né? Eu acho que... Porque você falou uma coisa que é muito real, que assim, é que a gente brincou de Olimpo Fashion, ele não está mais se sustentando financeiramente, até porque tem uma estafa geral com a própria moda, né? De várias coisas que aconteceram, a gente tá um pouco estafado. Mas existe essa prisão nesse modelo, que em algum momento deu certo, em algum momento fez sentido para essas pessoas... E em algum momento quem estava do lado de fora e foi tratado como periférico não podia pertencer, e aí gera vontade de pertencer, e aí você fica mantendo um modelo que não faz sentido. Eu acho que a gente pode trazer o próprio desfile como exemplo. Sim. Há 1 milhão de questionamentos com relação a desfiles, né? Lá fora, aqui dentro, em todos os lugares. Sim. E em como quando a gente fala de pensar outras modas, a gente cai no desfile, a gente cai nas modelos magérrimas, a gente cai em ficar na mão de editoras superstars. Então, eu não sei se é porque a gente não consegue processar isso de uma maneira igual a gente está aqui falando, ou se realmente é um apego de tentar manter isso do jeito que tá, mesmo que não tá dando certo. Então, eu vejo como um comportamento do ser humano também, de não ter até a humildade de entender que o mundo mudou. Sim. O mundo mudou. E é simples assim. E que bom que o mundo mudou. E vai mudar de novo lá na frente também, sabe? Então, eu costumo falar isso quando eu abro o curso, assim, principalmente de modelagem e costura. Que por muito tempo a roupa, a gente tinha que moldar o nosso corpo para vestir a roupa. E ainda bem que a gente já tá no momento de que a roupa precisa vestir o nosso corpo. Porque é isso, né? Então, a gente tá também no momento do mundo que a moda precisa representar o ser humano, e não ao contrário. Não o ser humano tem que se adequar para representar a moda. Sim. Então, acho que esse é o grande ponto, assim. Só que para isso você precisa reconhecer,
ok, tipo, funcionou isso até aqui e tal, e agora não funciona mais, assim. E tem até uma questão também de... eu acho que a humildade é uma das coisas. Sim. Aceitação, sabe? Aquele aceita que dói menos. Sim. E o primeiro passo pra cura é aceitar. Sim. Sabe? Aceite que você tem um problema, senão você vai continuar com o problema, né? Sim. E assim, depois de aceitar, observar que tem... Como a gente tem esses modelos mentais e tudo mais... a gente também tem um limite aí, que é humano, né? Um limite de, talvez não seja mais eu que vou fazer isso, sabe? E talvez eu vou fazer outra coisa, que faz sentido pra mim. Exato, vou fazer outra coisa, e tem outras pessoas que estão conseguindo enxergar esse rolê, e aí a própria questão do desfile, eu acho que é de uma outra forma. Então, existem experiências hoje de promoção, divulgação e lançamento de produto, porque é isso que o desfile é, né? E principalmente de imersão no universo da marca, né? Porque eu acho que essa deveria ser, não é, né? Mas deveria ser a grande função do desfile, um momento de experiência com o universo da marca. Tem gente fazendo isso muito bem, e sem fazer desfile. Sabe? Então, talvez, ok, assim, é isso, sabe? Talvez, ok, foi o tempo. Foi o tempo, foi incrível, ok, marcou, teve uma questão aí e tal, mas tem que mudar, sabe? Eu acho que quando a gente não muda, eu acho que é isso, você sustenta umas estruturas tóxicas e nocivas, né? Eu acho que, falando especificamente de desfile, tem a questão das modelos magérrimas, que essa é uma cultura que, por mais que aquelas pessoas sejam magérrimas, e eu nem vou entrar aqui nas N milhões de questões que a gente tem, que sabe de problemas de anorexia dentro do universo da moda, e tem sim as pessoas que já são naturalmente magras, mas você passa essa imagem de que é isso, né? Você tem que ser essa pessoa para pertencer a isso de alguma forma. Sim. A palavra já diz, né? Modelo. Exato, exatamente. E daí também eu acho que sustenta esse lugar de exclusividade absurda, onde só um grupinho de pessoas pode acessar, né? E que isso não faz mais sentido, porque como você falou, e a Carol Delgado até falou no podcast anterior, quem ficou e quem foi durante muito tempo marginalizado pela moda e pela beleza, tá encontrando N outras formas de ser protagonista dessa história. Sim. Então, essa estrutura, ela tá se enferrujando com essa mudança de mundo, e que não se justifica você manter uma coisa que é tóxica, que é nociva, que eu acho que talvez a gente possa até falar mais sobre quando no Modifica a gente falou sobre a morte do modelo e trouxe um sentimento de estafa, tem muito a ver com essas estruturas, né? Sim. Eu acho que você acompanha São Paulo Fashion Week há muito tempo, eu tô há muito tempo, já fiz revista também, e a gente sabe o que a gente tá falando quando a gente tá falando de tóxico lá dentro, né? De exclusão, de adotar um personagem para pertencer, de adotar um personagem para ser incluído, para ser aceito, para várias coisas, né? Então, quando a gente fala, quando a gente falou no Modifica, inclusive a gente trouxe até uma frase sua na publicação no Instagram, a gente tá falando muito disso. Talvez quem esteja por fora desse universo ou é recém-chegado, talvez tenha um pouco de dificuldade de enxergar. Entender. Sim, mas também, é muito simples, assim, é só a gente pode pegar, tipo, pessoas que já trabalham com moda há muito tempo, pessoas que trabalham com moda há um pouco menos de tempo e pessoas que não trabalham com moda e colocar no espaço do São Paulo Fashion Week e falar, circula por 3 minutos aqui e me fala um sentimento, uma emoção. Cara, isso ia ser, tipo, o melhor experimento ever, assim, porque eu tenho certeza que as palavras seriam, tipo, putz, me senti de fora, me senti suja, me senti esquisito, me senti... Porque esse ambiente, essa configuração do ambiente, que vem de muitos anos, ela já funciona assim, né? Tipo, já existe fila A, B, C, D, já existe pessoas que são puxadas na fila. Não, amor, não pega a fila, vem aqui.
já existe isso, já existe pessoas que são acompanhadas pelo assessor e não sei o quê. E existe todo o resto, né? Sim. De seres humanos ali, tipo, circulando, às vezes trabalhando também, né? Tipo, aliás, a maioria das vezes trabalhando, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que foi acontecendo. Eu, sinceramente, não acredito, ou prefiro não acreditar, que foi algo pensado. É uma coisa que faz parte pela essa construção de imagem mesmo. Sim, exato, foi acontecendo, né? Então a questão da exclusividade dos espaços, das marcas que estavam no evento, exclusividade de assento, enfim, de tudo isso, né? Até em relação aos modelos mesmo, né? Tipo, a modelo que é top, a outra que é new face, essa categorização, isso é muito louco, né? Tipo, eu acho isso muito louco, porque a moda não deveria ser nada disso, né? Mas a gente foi, tipo, categorizando profissionais, pessoas, tudo, foi categorizando tudo. Muito da forma como, ao invés dela ser esse lugar de realmente expressão livre, exato, ela é um reflexo da nossa sociedade que não é de expressão livre, que é engessada, que tem 1 milhão de padrões a serem seguidos, né? E daí eu fico pensando também que isso tem muito a ver com o fato das pessoas não saberem o que fazer quando a vida real acontece. Sim. Tipo, sim, a gente já tá tão lá, né? A gente tá tão assim, engessado num personagem para pertencer a um determinado lugar que quando a vida real bate na porta, ninguém sabe como agir. Sim. E daí quando quando a vida real bate na porta da empresa, ela também não sabe se comunicar, ela também não sabe ser transparente, e aí isso desencadeia uma crise que, se de um lado ela se torna uma crise de imagem, do outro também você tem muitas pessoas aplaudindo e aceitando, que é pra garantir que vai estar ali dentro na próxima estação. Sim. Isso é muito doido. E sabe que a gente tá conversando agora, eu tô lembrando de um livro, vou deixar tipo, como dica, sim, que é muito incrível, que chama A Moda no Divã, que é de uma psicanalista. Ele foi traduzido pela editora Senac, acho que do Rio, se eu não me engano. E quando eu li esse livro, eu li no começo, o começo dele, e eu parei de ler porque eu fiquei com raiva da mulher. Eu odiei ela. Porque ela tava falando todas as verdades. Exatamente. E eu li isso num momento que eu tava, tipo, muito, até imersa, talvez, nesse mundo glam da moda, assim. E eu fiquei com raiva, porque tudo que ela tava falando fazia muito sentido, mas eu fiquei tipo, nossa, mas não é nada disso. Meio que uma negação. Ai, que horror. Tipo negacionista climático, não quer aceitar de jeito nenhum. Mesmo que tá alagado na catástrofe. E aí eu fechei o livro, tipo, não vou mais ler esse... Mas aí, né, fui, tipo, elaborando, assim, tipo assim, tá certa essa mulher, vou ler, vou continuar lendo. E ela fala uma coisa muito incrível, que a moda atende um vazio do ser humano que fica, e que como eu tenho filho pequeno, eu vejo muito isso, né? Tipo, criança pede muito palco. Palco é a gente que criou, sim, sabe? Então ela pede atenção. Sim. Mas atenção no sentido de aplauso mesmo, que é aprovação, aceitação, pertencimento. É isso tudo que está sendo formado na criança. Isso tudo tem que acontecer dentro de casa, tipo, com a família. Então, é muito do afeto da mãe, do olhar da mãe, do pai, enfim, de quem está ali como cuidando, né, da criança como cuidador principal. A criança pede muito isso. E aí, agora que o Dani tem 4 aninhos, assim, tipo, às vezes ele canta e aí ele fala, vou mostrar isso pro papai. Porque ele tá querendo validar, sim, isso, né? Tipo, olha, meu pai gostou, minha mãe gostou, né? Tipo, sei lá, minha avó gostou, enfim. E aí olha que pira. Freud explica total. A moda, tem muita gente que não tem isso. Em casa, ou que passa, sim, por isso de uma forma muito supérflua, que não tem um olhar de amor. Então, não digo nem que é só da mãe e do pai, enfim, um olhar, um acolhimento. Não se sente, alguma coisa rompe, né? Sim, e ela não se sente. Sim, o afeto físico, né? Que é uma coisa que a gente foi deixando, assim. Eu ouvi muito quando o Dani era bebezinho, nossa, essa criança só vive no colo. E eu, sim, vive no colo mesmo, porque vai sentir todo o afeto possível, físico,
enquanto ele é pequeno, eu não vou poder pegar ele no colo daqui a pouquinho. Sim. Então, tipo, deixa, sabe? A gente foi criando umas coisas assim e enfim, viramos esses adultos todos malucos, né? Sim. E a moda, ela entra nesse lugar. Porque aí você veste uma roupa e você se sente pertencente de alguma forma. Aí você veste esse comportamento e aí você é aplaudido. E é a mesma coisa, assim, é muito, muito louco, Sim. mas é a mesma coisa, assim. Então, faz muito sentido esse comportamento ter enfim, ser ganhar tanto moldado, espaço, permanecido, sabe? E ainda ser muito difícil romper, Sim. né? Porque tem essa coisa da raiva. Eu percebi muito que quando a gente falou, as pessoas ficaram muito raivosas. Algumas pessoas ficaram muito raivosas com o fato da gente estar expondo a realidade. Estamos estafados. A gente está estafado de trabalho análogo à escravidão. A gente está estafado de modelos magérrimas passando mal. E, enfim, cada vez mais casos de abuso sexual dentro da indústria, com homens, inclusive. Aliás, com homens bastante. Né? Dentro desse mundo de desfile. Sim. Meu bem, assim, eu tendo a dizer que se pá é até mais do que mulher. E aí, casos de abuso de assédio moral, de, tipo, ser tratado como lixo em fila de casting. Então, assim, quando a gente tá há um tempo e tá observando, não tem como você não tá estafado. Sim. Eu acho que defender... É isso, né? O posicionamento de... Acho que é o sentimento de raiva que você sentiu da psicanalista. Sim. É um pouco da galera que tá tentando defender o indefensável, né? E não é uma coisa de âmbito de julgamento pessoal, não é sobre pessoas. Exato, não é. A gente tá falando sobre um sistema que tá estruturado para muito além de uma pessoa, é global, né? E tem uma coisa, Má, que essa raiva, assim, também, que daí acaba gerando nas pessoas que defendem esse sistema, é porque é aquela história, né? Também Freud explica, porque se você tira essa roupa, tipo, se despe, tipo, tira essa roupa, você vai ter que se olhar no espelho de uma outra forma. Né? Quem é você, assim, né? E aí, é aí que pega, entendeu? Porque aí você, não, pera, então, não. Pera aí que esse circo não pode cair, porque onde é que eu vou morar, sabe? Assim, então... E outra, né? Quem sou eu nesse circo? O que eu tô contribuindo para esse cenário que não é legal, né? Sim. A minha cunhada uma vez falou uma frase muito maravilhosa, assim, que era, tipo, quem é você no rolê da moda contemporânea? E eu achei, tipo, muito maravilhoso. Ela nem é da área de moda, ela já fez uns trabalhos comigo e tal, mas ela é muito observadora, assim, a gente troca muita ideia sobre isso, e ela mandou uma dessa, assim, e eu falei, eu adorei essa frase, porque tem tantos papéis, né? E o quanto você realmente contribui para que aí esse sistema, essa estrutura se perpetue. Eu sempre brinco, tipo, nas palestras que eu faço sobre mindset, que eu trago o Diabo Veste Prada e o Girl Boss, meio que como fazendo uma relação de como a Sofia é só, tipo, a versão contemporânea da Miranda. Sim. A personagem, né? Porque agora a Sofia, a Miranda era editora de moda, a Sofia é startupeira, né? Do e-commerce, sabe? De brechó vintage, meu, super contemporâneo. E aí eu sempre brinco assim, eu falo, gente, meu sobrenome é Anjos, eu não sou um diabo. Sabe assim, eu falo obrigada, por favor, eu abraço as pessoas, eu sou super defensora do amor, até de um jeito piegas, porque faço questão, assim. Então, eu acho que a gente precisa muito de mais pessoas dessa forma, sabe? Que, não tenha medo de ser humano. De ser humano. E aí é uma coisa também que eu acho muito legal falar. De como as grandes empresas, e aí não só de moda, né? Tipo, como grandes empresas estão olhando para a questão da vulnerabilidade. E que, cara, isso na moda é muito necessário. Tipo, nossa, gente, sim. Se liga, se assim... Existe vulnerabilidade, viu, galera? Existe. E é isso, se você tá num momento vulnerável, seja mesmo vulnerável, sabe? Não ensaboa. Tipo, não dá discursinho, entendeu? Sim. Porque, é isso, você pode errar sim, e às vezes o seu erro vai ser, tipo, pesado. Porque às vezes é nessa posição que você tá, sabe? Mas assim, eu acho que isso também é muito
complicado com essa questão do comportamento. Como esse comportamento é da perfeição, que é algo que não existe, Sim. né? Você não pode errar. Você não pode chegar e falar, tipo, a real. Porque você fala, ué, mas Sim. o que? Você colocou um acessório no lugar errado? Sabe assim, tipo, meu Deus! Você produziu um look feio! Ai, meu Deus! Errou no look? Errou no look. Rihanna nunca erra no look. Sabe assim, tipo, gente, pode errar. Exato. Bem, né? E foi muito louco, você falou dessa questão da vulnerabilidade, que eu tava conversando com um amigo da área e tal, que já passou por várias situações, e daí ele falou muito isso, assim, ele falou, cara, se teve uma coisa que eu aprendi nessa minha trajetória, é que se tem muita gente falando que tem alguma coisa errada, muito provavelmente tem alguma coisa errada. E assim, você tem que se vulnerabilizar e cara, e aceitar e olhar e mesmo, tipo, que você não tá entendendo, dizer eu não tô entendendo. Sim. Que é esse papel do vulnerável mesmo, né? De estar vulnerável pra vida, né? Sim. E também tem isso, assim, uma dificuldade de aceitação. Se a gente olha pra um cor e se tem tantas pessoas falando que algumas coisas precisam mudar e tal, é momento de parar e pensar, né? E também entender que a vulnerabilidade hoje, a Brené Brown tem uma série de livros, de TED Talks, tem até uma palestra dela no Netflix que colocaram há pouco tempo, que é muito incrível, e ela mostra como ambientes onde a vulnerabilidade é aceita, eles são mais criativos e inovadores. Cara, pronto, amor. Porque ninguém vai rir da sua ideia, né? Você vai chegar, pode ter várias ideias esdrúxulas, mas você vai estar ali num ambiente que vai estar suscetível, né? E pronto, né? Porque acho que já temos, se precisava disso, né? De uma pesquisa validada, alguém famosa, a mina é famosa, então escuta ela, sabe assim? Vai gerar retorno de investimento, KPI, né? Exato. Se precisa de tudo isso, já temos, né? Coisas que comprovam. Então, uma coisa assim, até falando daí sobre o São Paulo Fashion Week, que eu nunca entendi, eu tenho certeza que existem milhares de motivos, enfim, mas pra mim, tipo, não cola. Por que não abrir as portas pro público? Por quê? Porque a real é que é o público consumidor que gosta disso ainda, sabe exato. assim? É então, quem quer estar lá dentro ainda. Então, por que não abrir? Então, até trazendo daí algumas alternativas que eu acho que são necessárias, a gente precisa pensar nisso, sabe? Você vai fazer desfile? Faz desfile aberto ao público. Não faz essa palhaçada, não, de fila A, de não sei o quê, porque a galera que quer ver é uma galera que nunca pôde ver. E isso é muito louco, Má, porque apesar de defender muito esses novos formatos e tudo mais, quando rola o São Paulo Fashion Week, ou qualquer outro evento que tenha desfile, eu ofereço o convite pra galera tipo, do Senac, que trabalha no administrativo e tal, e tem muita gente que, tipo, fala com o olhinho brilhando, assim, eu nunca fui num desfile de moda, porque o desfile de moda em inglês é fashion show, é um show, né? Então é entretenimento. E sempre foi exclusivo também, porque tinha um motivo, né? No sentido de tipo... Primeiro que não cabia todo mundo, segundo que tinha uma orientação comercial muito forte, né? Mostrar para donos de multimarcas, de boutiques e algumas editoras de moda. E era isso, né? Mas também acho que a gente tem que lembrar das mídias sociais. Exato, que reconfigurou completamente esse cenário do que é exclusivo e do que faz sentido você manter nesse lugar, né? Sim, totalmente. Então, acho que tem isso, e aí, voltando para a sua pergunta lá no começo, assim, de como romper com isso, né? Falando até cientificamente, né? A gente precisa mudar a rotina. É isso, assim. Então, se você quer oxigenar seu cérebro com alguma coisa diferente, você precisa de mais criatividade e tal, é sair da rotina. Então, rotinas até simples. Você faz o mesmo caminho para ir pro trabalho ou para voltar para casa, tipo, faz um caminho diferente. Você já tá, tipo, mudando, você tá obrigando seu cérebro a pensar em um monte de outras coisas. Se eu sempre vou de carro, vou de transporte público, vou de bicicleta, eu vou a pé. Isso faz o nosso cérebro sair do lugar comum. Sim. Então, trazendo isso pra moda, o que a gente precisa fazer? Mudar, literalmente, assim. Tipo, fez sempre desfile, vamos não fazer desfile? Vamos fazer outra coisa? Vamos fazer um filme? Sei lá, tipo, vamos
não sei, sabe? Acho que tem mil ideias, assim, vamos fazer a apresentação de coleção como projeto. Então, marca, puta, imagina que desafio seria, tipo, para uma marca defender a sua coleção, tipo, num pitch de projeto, sabe? Sim. Tipo, isso pode ser um lançamento, por que não, sabe? Ou vou só lançar nas redes sociais, ou vou perguntar para o meu público, como é que vocês querem esse lançamento? Como é que vocês querem ver a nossa coleção nova? E ver o que surge, sabe? Então, acho que precisa oxigenar nesse sentido, assim. Então, se a gente sempre fez a semana de moda, o que a semana de moda pode ser? Meu Deus, pode ser tanta coisa, sabe? Não precisa ser uma série de desfiles. Então, acho que é pensar isso, assim. Mas tem que fazer. Tem que fazer, exatamente. E daí também, acho que tem esse... Você falou uma coisa, só voltando um passo que você tinha falado, você falou assim, tem um monte de pessoas, quando eu falo que vou dar o convite, o olho brilha, né? E quando a gente tá falando de novas marcas, novos criadores, ainda tem muitas pessoas que também querem estar ali naquela passarela, né? Eu acho que... Sim, nossa, tem. E aí, eu lembro que surgiram alguns questionamentos lá no nosso Instagram de o que essa pessoa que fala sobre novos comportamentos de moda, novos processos produtivos está fazendo ali. Soa deslocado até, né? Sim. E aí eu fico vendo como é que a gente ainda tenta encaixar algumas coisas, por mais que elas soem Frankenstein. Sim. Né? Por mais que fique, por fora fique um Frankenstein, mas por dentro tem aquela sensação de finalmente estou pertencendo ao Olimpo. Ao Olimpo. Mas aí, então é aí que o Olimpo cabe. É aí que o Olimpo cabe bem, porque se a deusa da moda me convidou pra estar aqui no Olimpo, nossa, é porque eu sou foda. E aí meio que você esquece até, tipo, putz, mas minha marca não tem nada a ver com isso. Faz sentido. O que eu tô passando de mensagem em estar nesse lugar que ao mesmo tempo vai contra tantos outros princípios, né? Se a gente for pensar. E daí do que fazer, eu acho que é isso, tentar eventos em si, não é só nem desfiles, né, gente? Eventos é um desafio constante. Sim. Como é que a gente muda, como é que a gente cria interessância, como é que faz diferente, como é que a gente inclui mais do que exclui, porque também o rolê da exclusão já ficou cansado, já não é mais legal, não é mais hype. Eu fiz um post há um tempinho atrás sobre a Moncler, de um lançamento que eles fizeram, que, meu Deus do céu, aquilo é experiência, sabe, assim, que nem dá pra dizer, foi um evento. Não, foi uma experiência, porque foi tipo, em vários países e um monte, enfim, tinha uma residência artística em um prédio, que esse prédio é transportado pra vários lugares. Um rolê muito maluco. E que aí você vê, tipo, putz, olha, existem possibilidades, sabe, assim? Ao mesmo tempo que é complicado, sim, sair do formato, existem muitas possibilidades. Tem gente fazendo coisa muito legal. É aceitar o desafio, que aí pode vir coisas muito legais. Né? Cara, acho que a primeira coisa é ouvir o público. Tipo, ouve o público, sabe? Insere o público nesse rolê. Eu assisti há pouco tempo o filme do Freddie Mercury. E, meu Deus, assim, tipo, enfim, tem várias questões, mas teve uma coisa que eu fiquei muito impressionada de como eles tiveram uma ligação com o público, que era aquela coisa da batida, né, da música, e como a batida, e é muito legal no filme, porque eles colocam essa frase, nem sei se foi isso que eles falaram mesmo, mas no filme isso foi muito legal. Eles queriam uma música que o público pudesse participar também. Meu Deus, naquela época, gente, olha lá, sabe assim, eles inserindo os usuários. Sim, digamos assim, né? E aí é isso, né, tipo, por que a gente, na moda a gente faz muito pouco isso, né, e aí pra evento mais ainda. A gente ainda, a indústria ainda acha que ela tá num lugar de ditar coisas, né? E aí é isso, escuta as pessoas, né, onde você quer. Eu não me lembro agora que marca que foi, eu não sei se foi, acho que foi a Yukon, que é da Rede, né? Que fez um lançamento, tipo, na troca de coleção, fez um lançamento com um show da Carol Conká na 13 de maio, tipo, na rua. Demais. Nem é, tipo, um formato mirabolante, mas já saiu do formato. Eu acho que show não é inovador, digamos, mas para o contexto, sim. Então é isso, assim, eu acho que a gente não tá falando pra ficar inventando coisa também, tipo, sabe? Às vezes é uma coisa simples, sabe?
Eu sempre falo isso, que às vezes o novo formato é uma palestra, mas o que você vai falar ali e como é que você vai engajar as pessoas que estão ali vai ser inovador. Então, precisa pensar nisso, sabe? De que, putz, não estamos falando pra você fazer sei lá, um negócio super caro também, ou uma coisa... A gente tá bem ligada de como é que é fazer evento, né? Que não é fácil mesmo, não é? Mas existem possibilidades. Eu acho que se propor a mudança de novo, o primeiro passo é a aceitação. Sim. Né? Então, precisa se propor, né? E eu acho que, não sei, não é nem o que eu acho, né? Se a gente olha para números, para dados, para fatos, há uma crise fenomenal na indústria da moda, né? Sim. Então, assim, se há dificuldade de conseguir patrocínio, se há dificuldade de ter lucro para distribuir dividendos para os investidores, cara, então tá se materializando no lugar que mais dói. Exato. Então, o que prende tanto, né? Sim. É isso. E aí tem a volta na história de, tipo, talvez não sejam mais essas pessoas, porque eu também entendo, fazer evento é muito treta, né? Tipo, cansa fisicamente, né? Emocionalmente, então nem se fala, assim, cansa. Então, não sei, assim, também, acho que tem essa questão também de composição de equipe, de colocar mais gente na equipe, de discutir isso mais, de abrir mesmo. E colocar mais gente diversa, né? Gente diversa de todos os jeitos, assim, diversas em comportamento, diversas em origem, diversas em classe, em raça, em tudo. Exatamente, né? Exatamente. É isso. Que é esse mundo, né? E é muito louco, porque é esse público que tá cutucando a moda. Porque, assim, escuta, eu tô aqui, eu faço parte disso, só que ao mesmo tempo você não me deixa entrar, né? Sim. Ao mesmo tempo, mas peraí, sabe? Sou eu que tô fazendo hoje em dia a moda, né? Tipo, então é isso. Exato, Então é muito olhar pra isso, né? As redes sociais possibilitaram não só um acesso ao que antes era exclusivo, por isso que manter uma falsa exclusividade faz zero sentido, mas também criar outras modas, coisas paralelas, coisas que até têm muito mais relevância, né? Uma coisa que eu também escrevi num texto há um tempinho, falando sobre o ressignificado da moda, foi que o conceito da moda, ele não faz mais sentido, né? Também, assim, essa coisa da moda como reprodução em massa. Sim. De um produto, de um determinado produto. E aí isso virou moda. Tipo, gente, não, hoje a coisa é tão mais ampla, é tão mais do que produto e o comportamento. Porque é o comportamento que chama o produto, né? Então, se eu tenho um comportamento tal, eu quero consumir o produto tal. Sim. Não é o contrário. Não é porque você vai pôr essa roupa que você vai virar. Sim, exato. Não é mágico. Então, aí de novo, tipo, lembrei de novo do livro, porque ela fala isso, né, tipo, da coisa da fada madrinha, que é isso, né, tipo, então vou pôr esse vestido, virei a princesa. Sim. Não vai virar, amor, não vai. Você pode se sentir, mas que você vai ter o trono, a conta bancária, a descendência, você não vai ter. Não vai. Então, é isso, assim, né, vem do comportamento, então, né, não dá mais, voltando pra escola também, não dá mais pra ensinar que o conceito de moda é isso, né? Tipo, não dá. Porque é outra coisa, a gente tá construindo. E olha que demais, olha que incrível, né? A gente fazer parte desse tempo. Eu sempre falo também, eu tenho falado muito isso ultimamente, que a gente tá fazendo parte da história, de um momento, hard da história. Sim. Que daqui um tempo, tipo, vão estudar esse tempo. Com certeza, Quem foram as pessoas que colocaram esses presidentes no lugar? Vamos estudar. Eles precisam ser estudados. Meu Deus do céu. Meu Deus, é isso, né? Ai, meu Deus, nossa, nem me fale. Não é verdade? É isso. E é muito louco, né? Porque enquanto a gente fala de repensar a moda e repensar a educação, e repensar até mesmo o papel da educação, né? Quando a gente fala sobre educação na indústria da moda, existe uma orientação muito forte para o tecnicismo também, né? Para uma coisa de
preparar excelentes mão de obra. E, cara, esse é um outro mindset que eu acho que a gente precisa quebrar muito, assim, para mudar essa roda, a gente não vai preparar excelentes pessoas técnicas e uma super massa de mão de obra, né? Sim. São pessoas que são pensantes e acho que é isso que querem tirar também. Sim. De todos os níveis educacionais. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que lá no Senac a gente também sempre fala, principalmente para as turmas de modelagem, que é uma coisa teoricamente mais técnica, mas que a gente vem trazendo primeiro a questão da criatividade e segundo que com o YouTube, você tem, tipo, tutorial pra tudo, né? Tipo, faça a saia, não sei o que lá, faça o macacão, não sei o que, não sei o que lá. Então, quem é, tipo, esse profissional que constrói a roupa, literalmente falando, né? E a gente tem trabalhado muito a questão do raciocínio da modelagem, do solucionar problema. O profissional de modelagem, ele tem que ser alguém que pensa muito. Então, ele vai saber, tipo, várias técnicas e não vai saber uma só. Porque, às vezes, para solucionar determinada questão... Você tem que juntar várias coisas, para isso você precisa pensar. Sim. Então, tem isso, assim, é uma coisa que o tempo todo a gente está discutindo também, porque como se ensina modelagem? Aí você parte de uma base de corpo. Eu sempre brinco, base do corpo de quem? Quem é esse corpo? Quem é essa pessoa? Quem se ofereceu para ser manequim? E aí, mas você precisa de uma base, tudo bem. Mas aí a pessoa, enfim, trabalha só com essa base, por exemplo, se fosse o caso, né? Claro que daí a gente amplia muito mais, mas vamos supor que trabalha só com essa base como acontecia há um tempo atrás. A pessoa vai, então conseguimos, ok, se formou, maravilhoso, vai para o mercado de trabalho. A base de qualquer outro lugar é outra, porque a pessoa criou a própria base, né? Então, mas não tem uma tabela de medidas? Tem, mas... Me diz se seres humanos são padronizados. A gente não é, a gente só tenta ser, mas a gente não é. Sim. Então, não tem, assim, o tamanho vai ser um pouco diferente, o tecido vai ser diferente, vai funcionar para um, não vai funcionar para outro. Então, você tem que realmente ter um raciocínio e solucionar problemas vestíveis. Né? Exato, não é só uma excelência técnica, não é só fazer a modelagem mais incrível. Sim, você tem que ser criativo, inclusive. Né? Exatamente. É muito isso, assim. Bom, é isso, a gente foram várias informações, até umas provocações, estamos armando as pessoas para tomar o Olimpo Fashion. Sim. E os meios de produção. A Nath deixou aqui as dicas de livro, vai estar no corpo do texto, quem está ouvindo no Spotify ou em outro lugar, é só ir lá no site do Modifica, que tem lá os links dos textos da Nath, os livros que ela indicou, palestra, TED, enfim, tá tudo lá. Também sigam @voice176 para acompanhar o trabalho da Nath por aí. Ela é autora do Modifica, então vocês também encontram ela por lá. Obrigada, Nath, por esse papo, por esse tempo. Depois, quando você terminar, você está fazendo a pós em neurociência, comportamento. Então, quando ela terminar a pós, a Nath vai voltar aqui para contar todas as descobertas. Minha nossa. Aí vamos fazer 2 podcasts de 3 horas, tá? E como é que a gente pode realmente transformar e transcender essa moda que tá posta, mas que não está colada no mundo, que a gente pode tirar e construir uma outra, né? Sim, se até o cérebro, gente, já descobriu que pode ser transformado, quanto mais a moda. Nossa modinha. Obrigada, Nath, pela presença. E a gente se vê no próximo Backstage.